Sejam bem-vindos ao Inteiro Teor e fiquem por dentro de decisões e eventos da Justiça Federal na Primeira Região. Não sai daí! TRF da Primeira Região lidera ranking dentre tribunais que recebem maior volume de processos ambientais. Servidor em desvio de função deve ser indenizado após ser baleado durante assalto à escola onde trabalhava como vigilante. TRF1 concede naturalização provisória a menor de idade que comprovou reunir requisitos legais. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. Unir esforços para identificar dificuldades do sistema de justiça no enfrentamento das questões ambientais. Esse é o objetivo comum que uniu diversas entidades na formação do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, que tem à frente o Conselho Nacional de Justiça. O TRF da Primeira Região é um dos protagonistas dessa história, quando o assunto são ações que envolvem a proteção da Amazônia brasileira. O Ministério Público Federal, o IBAMA e organizações como a ONU Meio Ambiente estão juntos nessa. A ideia é aprimorar ferramentas judiciais que impeçam retrocessos em matéria ambiental. Saiba mais sobre esse projeto na reportagem de Rafael Braga. Crimes contra a fauna e a flora, poluição, desmatamento e queimadas. Esses são alguns dos temas dos 54.600 processos que correm na Justiça brasileira buscando a proteção ambiental da região amazônica desde o ano 2000. Apenas em 2019, quase 7.900 ações deram entrada nos sistemas da Justiça. Em 2020, até outubro, foram 4.900 novos processos judiciais sobre meio ambiente só na Amazônia. O mapeamento inédito sobre as ações ambientais na região, onde predominam estados que fazem parte do TRF1, integra o painel de ações ambientais da região amazônica, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Com a plataforma, ambientalistas, pesquisadores, gestores e o judiciário terão acesso às informações sobre as ações envolvendo o meio ambiente e a Amazônia que tramitam nos tribunais. A plataforma também pretende servir como base para a formulação de políticas públicas destinadas ao meio ambiente. Nesta reunião do Observatório, a representante da ONU Meio Ambiente, Denise de La Penha, lembrou que o Brasil já foi líder mundial na proteção ambiental e que é preciso reafirmar essa liderança e o monitoramento pode ajudar. É extremamente bem-vinda essa iniciativa, pela importância e abrangência desse tema, pela relevância histórica do Brasil como país mega diverso. Nós somos número 1, né? Sempre fomos, sempre tivemos muito orgulho, não apenas da biodiversidade que detemos, mas do potencial de tudo que podemos realizar. Considerando o período de 1986 a 2020, foram levados ao judiciário mais de 88 mil casos de desrespeito à fauna e à flora na floresta. 24 mil deles dizem respeito diretamente a algum dano ambiental. Mais de 11 mil ações civis públicas e mais de 8 mil processos de crimes foram registrados no período, com mais de 1.100 execuções. O webinário sobre Justiça e Políticas Ambientais também revelou detalhes sobre processos ambientais. De acordo com o relatório produzido por peritos do Brasil e da União Europeia, o maior volume de processos foi recebido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quase 355 mil, seguido pelo Tribunal de Justiça do Pará, que tratou de 22.501 casos, e o TJ do Mato Grosso, com mais de 13.673 processos.
Apesar de considerar que faltam detalhes, o Procurador Regional da República, Ubiratã Gazeta, reconhece a importância das estatísticas. Mas elas já demonstram, sem dúvida nenhuma, duas coisas. De um lado, o esforço do sistema judiciário, advogados, juízes, membros do Ministério Público, para trazer à tona um dado, que este sim talvez seja o mais relevante, que é o tamanho da devastação, o impacto das atividades ambientais ilegais na Amazônia e a necessidade que o Estado como um todo tem de enfrentá-la para dar respostas que evitem a perenização deste quadro. Organizações como o Greenpeace têm ajudado a monitorar os crimes e a denunciá-los. Somente nesse ano, expusemos mais de 5 cases que demonstravam não só o desmatamento e a queimada, mas também onde ele ocorria, quem era o responsável e qual era a atividade que promovia isso. Em muitos casos, expusemos a cadeia produtiva e mostramos para onde ia, por exemplo, o gado criado em áreas embargadas, áreas que participaram do Dia do Fogo, e qual frigorífico recebia o boi dessas áreas, mostrando até mesmo aonde ia parar a carne produzida por esses animais. Para denunciar crimes ambientais, você pode utilizar os contatos que aparecem na sua tela e falar com a Polícia Ambiental, o IBAMA, o Ministério Público Federal ou o Greenpeace. E veja a seguir, TRF1 assegura indenização a servidor em desvio de função depois que ele foi baleado durante assalto à escola onde trabalhava como vigilante. TRF da Primeira Região concede naturalização provisória a menor de idade que comprovou reunir requisitos legais. É já, aqui no Inteiro Teor. Contratar um servidor para uma função e colocá-lo para executar outras atividades é uma característica do desvio de função, que só deve ser praticado em situações de emergência e transitórias. Mas, reconhecido o desvio, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes dele, e o Estado, como responsável pela integridade física dos servidores durante o trabalho, também deve assumir os riscos por eventuais danos sofridos pelo trabalhador. É o que você confere agora na reportagem de Daniela Garcia. O ano de 1997 ficou marcado na memória de Flávio. Ele, que era responsável pelo setor de alta tensão em uma companhia de energia elétrica, sofreu um grave acidente quando foi trocar um transformador em uma chácara. Cheguei, preparei todos os meus materiais, preparei todos os meus EPI, tirei a escada de madeira, encostei no poste, prendi o meu cinto. Quando eu subi, eu prendi o cinto lá em cima e ali, de repente, eu vou escutar um barulho muito, muito, muito forte. Ali eu levo uma descarga de 13.800 volts. Nesse momento eu fico preso ao poste e ali começaria uma nova história da minha vida. Flávio conta que chegou quase morto ao hospital e que teve uma grave sequela. Sobrevivi, depois do 3º, 4º dia, aí veio a notícia que teria que amputar os meus 2 braços. Eu não tenho mais o meu braço da direita, onde falta cotovelo, e não tenho mais meu braço da esquerda, onde infelizmente eu vou ter que carregar isso aqui pro resto da minha vida. Não recebi nem um centavo da empresa. Mas nem se eu tivesse recebido 10, 20 milhões, não vou devolver meus braços nunca mais. Mas seja em uma empresa privada ou no serviço público, quem sofre acidente de trabalho tem direitos garantidos por lei, como explica esta advogada. Aquela pessoa ela tem que ser amparada, pelo seu empregador, seja o ente público ou privado, ou seja, ele tem que encaminhar ela para um pronto-socorro, para um atendimento médico, se tiver plano de saúde, dentro do plano de saúde. Também, em decorrência do acidente, essa pessoa vai ter um direito a um dano moral, pela dor sofrida, pela vivência daquele trauma que ela teve. Esse acidente, se tiver sequelas, ele vai dar direito também ao dano material, ou seja,
pela perda da função. No caso dos servidores no exercício da missão institucional, a administração pública tem responsabilidade de zelar pela integridade física e a segurança. Mas há situações que só são resolvidas na justiça. Na Bahia, um servidor operário de campo que estava em desvio de função como vigilante acabou baleado durante um assalto à escola onde trabalhava. Ele ficou inválido e entrou com uma ação na justiça pedindo indenização por danos morais. A União alegou que não poderia ser responsabilizada porque não ficou comprovado que o servidor estivesse em desvio de função quando foi baleado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o desvio de função ficou comprovado por meio de certidão emitida pelo próprio diretor da escola, atestando que ele atuou como vigilante por 5 anos, submetendo-se a riscos qualificados. Por isso, a 5ª turma determinou o pagamento de R$60 mil de indenização por danos morais. As situações de desvio de função agravam e aumentam o risco desse trabalhador ou desse servidor público sofrer um acidente de trabalho. Primeiro, porque ele não tem experiência e às vezes nem treinamento técnico para aquela atividade que ele está fazendo. Isso atrai muito mais a culpa do ente público ou do empregador num acidente que ele vier a sofrer, porque aumentou o risco da sua atividade. Os magistrados destacaram que o Estado é responsável pela integridade física dos seus servidores durante o trabalho e no momento que coloca uma pessoa em serviço alheio às suas atribuições, sob sua ordem direta, assume o risco dos eventuais danos sofridos pelo trabalhador. Naturalizar-se brasileiro é adquirir voluntariamente a nacionalidade brasileira, desde que atenda aos requisitos estabelecidos nas normas que regem esse ato. O TRF da Primeira Região concedeu a naturalização provisória a um menor de idade que comprovou cumprir os requisitos previstos em lei para ter esse direito. Na reportagem de Rafael Braga, entenda o que é preciso para conseguir a naturalização provisória e também a definitiva, de acordo com a nova lei de imigração. Quando o assunto é o direito à nacionalidade, cada país possui regras próprias. No Brasil, a questão é regida pela Lei de Imigração de 2017 e o órgão competente para realizar os trâmites necessários é o Ministério da Justiça. Diferentemente da nacionalidade originária, que normalmente é baseada nos princípios do ius soli, que é o direito de solo, ou ius sanguinis, que é o direito de sangue, ou ainda num sistema misto que combina essas duas concepções, a naturalização é uma nacionalidade derivada e costuma ocorrer mediante uma solicitação voluntária de um indivíduo e a concessão do Estado cuja nacionalidade é solicitada. Existe, portanto, uma multiplicidade de hipóteses, cada uma das quais baseadas em exigências distintas, sendo evidentemente exigidas provas documentais para comprovar os preenchimentos das condições impostas por cada legislação. Um pedido de naturalização provisória foi apresentado pelos pais de um menor e negado pelo Ministério da Justiça. O órgão considerou que os requisitos não foram cumpridos. O caso, que teve a naturalização concedida na Justiça Federal de Brasília, veio parar no TRF da Primeira Região, porque a União recorreu. Segundo o Ministério da Justiça, a naturalização não foi concedida na via administrativa porque não teria sido cumprido o critério previsto no artigo 70 da nova Lei de Imigração, segundo o qual a naturalização provisória será concedida ao migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade. Ao analisar o recurso, a 5ª turma do TRF1 confirmou por unanimidade a sentença da Primeira Vara Federal Civil do Distrito Federal. A relatora, desembargadora Daniele Maranhão, destacou que a declaração escolar e o boletim de notas, anexados ao processo, demonstram que o menor fixou residência por tempo indeterminado no país antes de completar 10 anos de idade. Algumas exigências para conseguir a naturalização são residência continuada, escolarização e uma declaração de vontade. Agora, quem deseja solicitar a naturalização provisória de menor de idade deve proceder de forma diferente.
é o que detalha este advogado. O pedido deve ser apresentado numa unidade da Polícia Federal, dirigido ao Ministério da Justiça, e deve ser instruído basicamente com um formulário, que é obtido através da internet, uma carteira nacional, carteira do Registro Nacional Migratório, que substituiu o nosso RNR, para quem não sabe, é um documento emitido para quem já possui autorização de residência válida no país, o comprovativo de entrada no território nacional, seja através da apresentação de cópias do passaporte, uma declaração de entrada da Polícia Federal, um documento de identificação civil do representante legal e alguns documentos previstos no artigo 54 da Portaria Interministerial, cuja lista é, atenção, exemplificativa e não taxativa. Então a questão vai ser avaliada com base no conjunto probatório. O especialista lembra também que, em casos como este analisado pelo TRF1, a naturalização pode se tornar definitiva, mas outra requisição deverá ser feita pelo interessado. Trata-se de uma nacionalidade provisória e, portanto, para que se torne definitiva, o interessado deve, no período de 2 anos após completar a maioridade, requerer especificamente ao Poder Executivo. O programa termina aqui, mas não esqueça de visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!